Programa Edson. Fala, galera do Red Zone! E aí, sobreviveram Absides? Quem foi? Muito mais gente do que os outros anos, hein? O negócio estava tenso. Quem ficou para premiação percebeu o quanto de tenso estava, pois lotou o auditório, ficou gente para fora, ninguém entrava, ninguém saía, com os brutamontes na porta que não sabia nem o que estava fazendo na hora, para falar a verdade. Eles não entenderam que pessoas poderiam sair. De repente saiu algum e eles não punham ninguém para dentro. Ficou um negócio meio estranho. Mas coisas de segurança, isso é normal, né? Cara crachá pensa de forma cara crachá. É quase binário, né? Fazer o quê? Falou que não é para deixar entrar. Resultado, less privilege, né, Mate? Fecha a porta, ninguém entra, acabou. É isso, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa onde esteja, importante que você está aqui conosco para mais um programa. Vocês já perceberam que tem um sirene aqui atrás, porque a bola da vez da próxima semana. E nós vamos falar um pouquinho por isso. Então, aqui do meu lado está Fernanda Mate, para começar aquela introdução bela, depois meter a frase da semana, para vocês sentirem o mundo como está de cabeça para baixo. Levando luz aos cantos mais escuros da Dark Web, vamos trazer mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, divertida, extrovertida e informativa. Porém, sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Boa noite. Besides sábado e domingo, workshops todo mundo elogiou pra caramba, lotadérrimo. Domingão também lotadérrimo. Né? Semana que vem temos Sirena, nós vamos fazer uma surpresa para vocês daqui a pouco, mas antes de tudo isso, nesse prelúdio de junho, final de maio, mês que vem, nós temos festa junina, estamos aqui com os dentes podres, todos caipirão, né? Tomando quentão, assim. Não, isso não é frevo, né? Mas tudo bem, vocês entenderam. Qual a frase da semana, Mate? Manda para nós. Vamos lá. Enquanto tiver empresa que não faz correção, gente que não faz atualização, vai continuar existindo gente que faz exploração. E daí não tem como chamar. Né? É assustador, cara. É assustador. Eu estava vendo umas estatísticas essa semana de várias fontes com relação à Apache. E é impressionante como tem Apache assim, muito desatualizado, rodando com acesso externo, cara. Isso Apache. Outro detalhe que me assustou, inúmeros ataques sendo apontados pela Kaspersky, tá? Pela CrowdStrike, pela Palo Alto, sabe do quê? Log4j. Você acredita nisso? Mas tinha um novo, não tem um novo desse? Eu acho que tem um a mesma coisa, cara. Muda o que faz depois. O caminho de entrada é praticamente o mesmo. Então, assim, cara, sei lá. Eu só não entendo uma coisa, porque se a gente sempre fala o problema, ele se repete, então as pessoas realmente não querem melhorar, né? Eu chego a essa conclusão. Sei lá, de repente não tem eles falam que o crime, né? O crime compensa. Pois é. Assim, vergonhice também, né? Eu acho que você está correto, entendeu? A gente vai cair, infelizmente, na máxima do time que está ganhando não se mexe, e daí vulnerabilidades mais antigas como essa acabam continuando, até que um dia tudo dá muito errado, e daí não adianta chorar, não adianta nada. Daí já foi, né, cara? Ataques em SMB com anônimos, sabe? Umas coisas assim, cara. Tem várias falhas que eu comecei a olhar, eu falei, pô, mas será que eu tô olhando uma coisa atual ou copiaram, deram Ctrl-C, Ctrl-V de 2016, sabe? Até isso eu fui verificar, cara. Porque eu falei assim, não é possível, o negócio voltamos para 2020,
Né? Voltando para 2016, parece que a gente está na cápsula do tempo, dia da marmota. A gente vai lá para 2012, vai para 2018, 2020. Pô, cara, coisa que nós trouxemos semana passada, que falamos da situação que estava rolando dentro da Microsoft e outras coisas com a Ivanti, são coisas que se repetem. Né? E as pessoas aplicam patch, não testam direito, o patch precisa do repete, o patch do patch, aí vira outra versão, ou o cara vai para a frente das câmeras e fala, não vamos fazer nada porque assim acabou. É muito louco isso, cara. Não sei onde que nós vamos parar, não, sinceramente. E aí vem os malucos e falam, a IA vai resolver, vai resolver o quê? Vai criar mais problema desse jeito que o povo está embasando as coisas, né? Bom, isso foi B-Sides, eu achei muito legal. As vilas estavam todas super, assim, frenéticas, vamos falar assim. Todo mundo bastante ativo. Teve a Vila Nova, vou deixar o Mate falar da Jurassic, né? Todo mundo curtiu pra caramba. O CTF teve uns enfoques um pouco diferentes, teve mais gente. A Biohacking teve muito mais gente procurando esse ano. Bati um papo com a Kira, foi um negócio assim que passou as expectativas, sabe? E a qualidade das palestras também melhorou. Se a gente parar para pensar, estava muito mais homogêneo, vamos dizer assim, que tinha para todos os gostos. Né? Problema que, infelizmente, não tem como. Sempre vai ter alguma coisa que vai bater o horário e não vai dar para você assistir tudo. Mas eu achei sensacional de minha parte. Né? Amate, fica à vontade para comentar o que você quiser, que B-Sides merece comentário, né, cara? Cara, vamos aí. A gente viu a quantidade de gente, né, Alexandre? Assim, eu já comentei, acho que algumas vezes, eu sinto uma coisa muito parecida quando eu vejo show internacional. Independente do preço, show lota. Você fala, cara, por que lota? Lota porque é um público carente. E a hora que aparece uma coisa boa, todo mundo quer ir, todo mundo quer fazer parte. B-Sides, o melhor de tudo isso daí é de graça. Né? Então, é muito parecido. Você vê alguma coisa boa e enche de gente para tudo. Para fazer networking, para aprender, para compartilhar, que nem você que foi lá e fez uma palestra, né? E, cara, eu fiquei pensando depois, tinha um monte de gente que eu sabia que estava lá, que eu não consegui conversar, eles não conseguiram passar para a gente ver, por quê? De tanta gente, sei lá, que tinha no evento, né? E tantas possibilidades. A B-Sides, ela tem uma coisa, o que está acontecendo, que é uma coisa muito parecida com a Defcon. Você pode curtir a B-Sides dentro de uma única village, né? Então, em cima de um único assunto. Você consegue curtir ela indo em diversos assuntos. E você consegue curtir ela fora da sessão de palestras, indo nas villages e conversando com as pessoas. Então, é um evento que, sabendo como funciona, indo algumas vezes, né? Você consegue aproveitar de N formas. E isso é muito legal, né? Não é o formato muito quadrado que você fica preso dentro da sala, né? O segurança na porta, você ir no banheiro, você fica até envergonhado, né? Isso foi muito legal. Que mais? A Jurassic Village. Eu levei, eu acho que quase 20 computadores e videogames antigos para expor lá. O que aconteceu? O negócio para mim foi muito prazeroso, porque eu vi pais que levaram os filhos, e olha, esse foi o primeiro computador que eu mexi, entendeu? Eu vi velhos, né, mais velhos do que eu, alguns, chegando lá e falando, cara, eu mexi nesse, eu aprendi a programar naquele, eu fiz isso no passado, né? Pessoas que estavam lembrando como começaram na informática, e eu vi jovens adolescentes interessados, me perguntando como é que funcionava um disquete, que o cara nunca tinha visto um disquete funcionar. Então, eu acho que teve todo tipo de coisa, teve absolutamente de tudo.
Eu fiquei muito feliz, né, de poder trazer um pouquinho de história para as pessoas, trazer um pouquinho dessa, sei lá, nostalgia do passado. Nossa, eu trabalhei nesse computador, eu vi isso, eu vi aquilo, né? Eu achei showzaço, gostei muito. Alexandre comentou do cerimônia de encerramento. O hotel, ele tem um teatro onde existem peças de teatro regulares nesse hotel. E daí o que acontece? O auditório onde é feita a parte do encerramento, o auditório estava lotado. E daí, chegou na hora do encerramento, começou a entrar mais gente e sentar nos corredores, e eles comentaram o seguinte: os corredores tinham que estar livres, porque se entrasse o bombeiro, acabava o evento. Porque se alguém tiver que correr, morre todo mundo pisoteado. Então... Não, isso é correto. Isso é correto. Daí eles colocaram, né? Fecharam, colocaram seguranças na porta e eles estavam pedindo para quem já tivesse ganho o seu prêmio ou quem tivesse pego algum tipo de brinde que eles estavam jogando, sorteando lá, para se puder sair da sala para ceder o lugar para outro. E daí nós ficamos até a hora que deu. Até a hora que você me mandou a mensagem de nós vamos ficar sem carro e eles vão expulsar a gente, né? Não, já estava expulsando. Eles chegaram lá com o controller e falou assim: botar tudo agora aqui em cima e sair, que esse andar não pode ter mais ninguém em 10 minutos. Eu falei... Né? Mas tudo bem. Corremos. Né? No final da história, eu acho que deu tudo certo. Eu recebi uma mensagem da organização do evento falando que Jurassic Village já é uma village fixa, então, próximo ano, teremos, pelo menos na B-Sides, mais uma Jurassic Village, né? Vamos ver aí se para os próximos eventos acontece também. Então, assim, o que aconteceu do negócio lá, eu entendo perfeitamente. A única coisa que eu acredito que isso acontece em todo lugar, cara. Todo lugar. Eu, a vida inteira, eu toquei para lá e para cá. Seguranças não pensam como a gente. Ah, não. Seguranças, eles são 0 e 1. Não tem meio termo. Aí, o que aconteceu? Falaram que as pessoas... Tá vendo a notícia? Você pega seu prêmio, saia para dar oportunidade para outras pessoas. O segurança não deixava os caras sair e quem queria entrar não deixava entrar no lugar que saiu. Você percebe? Sua imagem está travada. Sua imagem continua travada. Ouvimos só sua voz. Tudo bem, deixa a minha imagem aí, ela volta já. Ela acorda para a vida. Mas não tem nada aqui, não estou usando nada, então aproveite para brincar comigo, porque caiu o negócio no meio da conversa, então tá lá. Já estou me mexendo de novo ou ainda não? Não, ainda não. Vamos lá. Então me ouvindo, então segue Sim, assim mesmo. Alto e claro. Vamos embora. Então, aí o que acontece? Dá nisso, né? O povo não anda, o povo não acontece, mas deixa para lá. Foi muito bom, isso não é isso que atrapalhou nada, não estragou nada, né? Pelo contrário, a gente só tem elogio para fazer. Né? Foi sensacional. Agora tem Sirena semana que vem. Quinta-feira que vem é Sirena. A gente já falou para vocês que nós temos o Red Zone. Se você colocando esse código que está aí no chat de vocês, né, Red Zone 20, vocês vão ter 20% de desconto. Mas tem uma surpresa. Conta a surpresa, Mate. Nós temos 2 ingressos para distribuir para quem quiser ir. Totalmente grátis. Só para vocês saberem, nós pagamos o nosso, tá? São Exatamente. Coisas do destino. Nós pagamos o nosso ingresso e depois, conversando com a organização do evento, eles deram 2 ingressos para nós e nós decidimos sortear aqui para vocês. Então quem quiser ir no evento Sirena, quinta-feira, tá? Vamos lá. É o dia todo, hein? É o dia todo, hein, galera? O link eu estou colocando no chat exatamente agora. Mesmo esquema da semana passada. Faça o cadastro.
final do programa nós vamos fazer o sorteio, tá? Mas garanta pra gente que você vai, tá? A parte, só para vocês saberem, por exemplo, semana passada, o Alfeu, né, o Marcelão tinha ganho, o Marcelo falou que não ia, nós fizemos um outro sorteio e o Alfeu de Sorocaba foi sorteado. O Alfeu encontrou a gente lá e veio cumprimentar e agradecer que tinha ganho o ingresso, que não existia mais ingresso. Temos 2 ingressos de graça para ir no evento Sirena. Tá? Faça, né, preencha o formulário e vai estar concorrendo no final do programa. Significa que vocês têm 40 minutos para preencher o formulário, né, e tentar ganhar, e a gente vai falar no meio das notícias de novo essa informação. É isso aí. Bom, parabéns Anquises, parabéns Bordini, parabéns... Ranieri, eu nunca lembro do Ranieri. O Ranieri que sofreu acidente e eu que fiquei lesado, cara. Mas, pô, faz muito tempo que ele ficou, viu, cara? Pô, acidente é antigo. Pois é, mas tudo bem, né? Foi legal, foi sensacional. Só estou ouvindo ainda elogios de várias coisas, várias situações e oportunidades ímpares, né? Tem que falar. Rever pessoas que a gente faz muito tempo que não vê, se interar com pessoas, conhecer novas pessoas, pessoas que eu nunca vi na vida, falaram, eu assisto o programa, eu amo vocês. Eu falei assim, e quem é você? É porque eu pergunto, a Mati também, a gente pergunta, cara, a gente não é assim, finge que tá tudo certo. Não, a gente não sabe, a gente pergunta, mas quem é você? Para me lembrar. E era o Fábio, né, e a esposa dele, Fábio, né, o nome dele, que se eu não estou enganado. E, cara, sem palavras, só tem que agradecer e continue levando esse tipo de informação para frente. Bom, cara, vamos andar pelas... mais uma coisa, Lê. Eu queria falar só mais uma coisa. O Vitor assiste a gente aqui. Eu falei que talvez ele tenha assistido mais programa nosso do que talvez nós mesmos, né? E todo ano ele leva uma caixa de paçoquinha e distribui paçoca para a galera. É fantástico. Obrigado. Essas coisas que deixam a gente com uma visão da B-Sides que vale mais do que qualquer comentário que nós estejamos tecendo aqui para vocês. É impressionante. Isso é legal demais. Obrigado mesmo, Vitão. Show de bola. E detalhe, hein? Ele tinha arrancado os 2 dentes do siso, estava cheio de ponto na boca e levou paçoquinha para os outros. Para os outros. É isso aí, da comunidade para a comunidade. Ele levou para os outros. Porque ele mesmo não podia comer as paçoquinhas. Então, o povo pensar um pouquinho. E por isso que a gente falou daquele episódio do que aconteceu no sábado, que muita gente se inscreveu em vários cursos, tomou o assento de outras pessoas interessadas, sem o mínimo sentido. E aí teve que fazer um desdobramento absurdo de organização para conseguir resolver aquilo. O Felipe, o Anquises, né, Ranieri, Bordini, e todos aquele monte de pessoas que você vê de colete amarelo que ajuda, tiveram que fazer reuniões extras para tentar solucionar o problema e dar oportunidade igual a outras pessoas. Então, assim, por isso que a gente fala, não pode ir? Fala, não vou. Não tire o espaço de quem está podendo participar. Lembre-se, é de graça. Muitas pessoas podem comprar o ingresso, outras não têm a mínima condição nem de chegar no lugar. Tanto é que o Bordini fez uma vaquinha para trazer o povo do sul do país de ônibus. Então, mas vamos em frente e a gente sabe, e todo mundo sabe quem merece esse tipo de abração. Sintam-se abraçados, né, mas sintam-se abraçados. Mas vamos lá. Cara, na Rússia, cara, isso é muito louco. Na Rússia, todo mundo sabe que está em guerra. Olha a sacada dos caras. Olha que coisa maluca. Os hackers russos, eles encontraram uma brecha nas organizações, né? E conseguiram rastrear as rotas, quem estava levando ajuda para a Ucrânia. Olha que coisa louca. Então, por exemplo, você está levando remédio para a Ucrânia. Os caras descobriram as rotas e podem causar problemas para esses remédios chegarem à Ucrânia. Alimentos, né?
qualquer tipo de utensílio, necessidade que venha de outro país, eles descobrem, e não só de fora para dentro da Ucrânia, internamente na Ucrânia também. Então eles começaram a monitorar o que estava acontecendo durante a guerra para gerar dificuldades e criar problemas maiores para isso. Bom, essa guerra já deu hora, tá na hora, passou na hora de acabar, né, Mate? Porque o negócio está bravo. Se os caras já estão no nível de impedir que alguma coisa ou determinado produto chegue às pessoas que não criaram a guerra, o negócio está feio, né, cara? Eu concordo, Ale, plenamente. Assim, de novo, guerra é um negócio que não faz o mínimo sentido, né? Eu acho que, parando para pensar, eu quero ser um pedaço de terra, né? Em vez de eu fazer amigos, eu desfaço amigos. Nós acabamos de falar de um evento para fazer amigos, guerra é exatamente o contrário. O que me chamou a atenção nessa notícia aqui, então, de acordo com a notícia, são hackers patrocinados pelo governo russo, tá? E a gente já vai ver da onde vem isso daí, contra quem estava tentando levar ajuda para a Ucrânia. Por que eles estão falando que são hackers que são suportados pelo governo russo? Porque eles seguiram os TTPs, eles seguiram as táticas, as técnicas e os procedimentos desse grupo para saber o que eles estavam fazendo e como eles estavam fazendo, e eles conseguiram mapear isso daí. Só que esse grupo é um grupo que existe desde 2022. Então, faz 3 anos que esse grupo existe. E daí, assim, tá bom, tá? Eles pegaram e estavam tentando impedir que a ajuda chegasse, eles estavam sabotando, descobrindo aonde eram os depósitos, etc, etc, etc. Tudo que a espionagem pode te levar. Como, tá? Adivinhando credencial e fazendo ataque de força bruta. Fazendo phishing para pegar credencial e phishing para mandar malware. Usando exploit do Outlook de 2023, tá? Outras vulnerabilidades de 2020 e 2021 num webmail open source. Que mais? Explorando a vulnerabilidade do WinRAR de 2023, né? Então é assim, o que o pessoal está fazendo de novo? Nada. Eles estão usando técnicas antigas, vulnerabilidades antigas que alguém não corrigiu. E daí, cara, não tem jeito. É cruel, é guerra. Nós entendemos tudo isso daí. Porém, se o cara não arrumou, né, a vulnerabilidade de 2020, cara, o que nós podemos fazer? Podemos pedir para o Google, né, para os ucranianos arrumar a tradução simultânea, assistir o programa Red Zone e aprender que o mantra atualiza. Não tem jeito, né? Até o próprio do WinRAR, se eu não estou errado, o WinRAR, o criador do WinRAR é daquela lá, é leste europeu também, né? Se o cara tem a vulnerabilidade no WinRAR, é porque eles também não pagaram o WinRAR. Então, daí, além de ser invadido, vai para o inferno também. Mexe com tecnologia, não pagou o WinRAR, o inferno na certeza. Cara, só prova tudo aquilo que a gente começou o programa falando hoje, né? Que o povo não quer saber de melhorar, cara. É impressionante. Aí fica dando tiro no pé, fica criando problemas absurdos. E aí vem o povo e fala assim, né? Como é que fala a frase que a gente mais ouve? Eu não tô conseguindo encontrar gente no mercado. Pô, paga, velho. Né? Pay for it. There's no free lunch. Conhece isso? Né? Ninguém é de graça. Nada é de graça. Aí tem um monte de gente falando assim, eu quero que faça um produto com IA, mas ele não quer pagar o módulo de IA. Ele não quer pagar o módulo inteligente que vem com as aplicações. E também não procura um especialista para conversar junto ali na hora de discutir as situações, né, entre vendedor e o pessoal técnico.
Fica só o pessoal de comercial discutindo, em hotéis badalados, com jantares caros, né? Garotas elegantes, disponíveis, não é verdade? Pois é, cara, que bacana, né? O payback, né? Já diria Mel Gibson. Payback. Bom, vamos lá. Você acha que isso daí é normal? Então vou falar uma pior para vocês. Quem daqui conhece o Versa Concerto? O Versa Concerto é uma estrutura de gerenciamento de redes de alta complexidade, tá? Então, o Versa Concerto, ele cuida de telecoms, ele cuida de distribuição de energia, ele cuida de equipamentos e estruturas de WAN extremamente complexas e grandes, né? Quando eu falo grande, a pessoa pensa em coisa... Cara, a complexidade, a gente pode pensar o seguinte, eu tenho um pedaço que é com fibra ótica, outro com cabo submarino, outro com RFC, outro depois eu tenho um pedaço que funciona com Bluetooth, depois eu tenho uma rede que seja de cabo, uma rede de cabo coaxial com terminais antigos, e pode ter muito mais coisas que vocês nem imaginam que possa ter. Pois é. Existem uns problemas dentro dessa Versa Concerto, e a gente até falou lá nas nossas previsões que a parte de IoT esse ano ia ser extremamente atacada, né? E agora começa a aparecer esses produtos super caros, super assim, parrudos, vamos falar assim, com esses tipos de problemas. Eles estão com uma falha, né? Que está permitindo bypass de credenciais e remote code execution. Aí você fala assim, cara, mas eu nunca ouvi falar de Versa Concerto. Bom, a gente também nunca ouviu falar em Aivante. E, de repente, faz um ano que a gente não para de falar de Aivante. O Versa Concerto é sério, seríssimo. E o negócio aqui é brabo, porque ninguém ainda descobriu quem é que está fazendo esse tipo de coisa, se é um ataque ou se é um problema que eles não vão conseguir resolver. O patch ainda não existe. Não é verdade, Amate? E agora? Então, falei assim, o sinistro aqui nessa história pesquisadores descobriram a vulnerabilidade, entraram em contato com a empresa, falaram, minha querida empresa, existem problemas, tá? Daí o que aconteceu, a empresa pegou e, obrigado, hein? Não, mas vocês vão arrumar? Não, não, vamos pensar, não sei o que, eles falaram, tá bom, 90 dias para arrumar. Os pesquisadores falaram, porque depois de 90 dias nós vamos publicar isso aqui. 90 dias é tempo suficiente para vocês arrumarem. A empresa fez o quê? Nada. A empresa não fez nada. Ignorou. Ignorou. O prazo venceu agora no começo de maio. E daí o que acontece? Foi vazado qual era, né, a vulnerabilidade. E baseado nisso daí, tem gente que já está trabalhando no código para exploração. São 3 vulnerabilidades, 2 delas já estão públicas, né? E tem mais uma, mas alguém perdido pela internet pode conseguir passar todo o sistema de autenticação dos sistemas deles, conseguindo executar coisas dentro do sistema central deles. Falha gravíssima, falha gravíssima. E a Versa Concerto, nada, nada, nada. O pessoal da como é que chama? Blip Computing, né? Os jornalistas entraram em contato, falando, amigão, tem uma vulnerabilidade aí, que vocês vão fazer? Silêncio de rádio, entendeu? Não falaram absolutamente nada, ignoraram totalmente. Vamos ver, esse cara aqui mostra exatamente como as empresas tratam a segurança, né? Não só a empresa, é um exemplo fora do país, mas a gente sabe que dentro do nosso país é tratado igualzinho. Recentemente eu estava conversando com um amigo meu, que é engenheiro elétrico. Ele tem 2 faculdades, ele é engenheiro elétrico
e ele fez alguma coisa fora do país com engenharia eletrônica. Então, ele trabalha tanto na parte elétrica quanto eletrônica. E ele é especialista em geradores. Aí você fala assim, pô, mas geradores? Aí que vem a parte legal. Ele é apaixonado por TI. Então, ele anda pelo mundo, literalmente, tá, gente? Ele anda pelo mundo, alterando painéis e controles de máquinas mais antigas para que façam adequações de coleta de informações do gerador. Rotações por minuto, quantos kVA está gerando, consumo do combustível que ele utiliza, né? A tensão que é distribuída em diferentes canais. Então, ele faz uma coisa totalmente mecânica e elétrica se transformar em algo mais eletrônico e até computacional, com alguns arduinos e outros produtos até mais sofisticados, para cuidar desse embaralhado todo. E o que ele me falou? Ele me falou o seguinte: quem manda no mercado dessas empresas que cuidam desses tipos de rede que a gente está falando agora, muita gente nunca ouviu falar, né, da Versa Concerto. Tem muita empresa que não é nem um pouco conhecida e está em ênfase no mercado, mas são responsáveis por coisas importantíssimas distribuídas pelo mundo. Todo mundo pensa nessa hora em Siemens, em Philips, em Philco, Honeywell, Metal Leve, produtos que são conhecidos mundialmente para controles de grandes redes. Só que no meio do caminho existe uma tonelada de outros distribuidores e empresas que tratam desse tipo de situação. Ele me mostrou foto de um gerador da Mitsubishi de 1935 que ele adaptou para ter controles eletrônicos. Então aí você pensa que muita gente faz aquela famosa retórica: para que eu preciso disso? E aí dá brecha para essas situações, né? A empresa ela fala assim: eu vou mudar para quê? Eu tenho um monte. Atacou aqui ali, prova, né? E começa uma coisa a ficar chata, a gente não sabe se quem que é o culpado é o cachorro, ou se é o dono do cachorro, ou se o cachorro tem muito dono e nem todo mundo é culpado, ou se esse cachorro não tem dono e ninguém percebeu que ele está abandonado. É o que acontece. Bom, agora essa situação aqui é uma que me chamou muita atenção, já havia comentado com a Mati muito sobre isso, a gente fala o tempo todo com vocês. Ocorreu uma parceria entre a nossa querida, aqui é bonito, né? A Anatel, junto com a Ancine, que agora de vezes disseram que vai acabar com os TV Box. Porque a Ancine, ela vai mexer com o lado do din-din, porque tem o royalty de cada filme das coisas, então ela tem mais poder de forçar situações que ajudem a Anatel a ter uma estrutura para acabar com essas distribuidoras piratas de informação. Lindo, bonito, maravilhoso. Pois é. Aí eles me falam as coisas que começam a me deixar triste. Tem mais de 20 mil provedores. Pô, você está mapeado os provedores? É sério mesmo que porque ele não diminui? Por quê? Porque falta investimento ou falta vontade? Falta gente ou falta investimento? Leis a gente está cansado de saber que tem um monte, né? Agora, Ancine, que é um regulador de cinema, que a partir do momento que faz um filme, muitos deles não levam a lugar nenhum, é um descambo que não dá para entender coisa alguma, independente disso, ela faz o trabalho dela, capta dinheiro de um monte de empresa, trabalha junto, mas sério que vai conseguir bater, afinar o lado totalmente técnico de Anatel com o lado administrativo, Ancine, em cima dos royalties dos filmes? Não sei se isso vai dar sucesso. Eu acho que a gente, se fala assim, a empresa com a polícia, eu acreditaria mais, viu, Amado? Então, Ale, assim, a ideia aqui, eu acho que a Ancine representando vários, vamos chamar, como é que chama? Empresas, né, relacionadas a cinema, é claro que essas empresas estão tomando algum tipo de prejuízo e estão reclamando.
a Ancine, agora, pelo que eu entendi, ela acha quem seriam os provedores, quem seriam os IPs, e manda para a Anatel, e a Anatel manda fechar. Então, em vez da Anatel ter que pesquisar, validar, a Anatel só vai carimbar e mandar o papel para frente. Foi isso que eu entendi, entendeu? Agora vamos ver. Porque assim, ó, caberá à Ancine apontar os serviços e sites que distribuem filmes, séries e eventos esportivos sem autorização, enquanto a Anatel fiscaliza e coordena o corte dos pontos de distribuição clandestina. Pois é. Aí eu entendi a mesma coisa que você, só que aí eu vou traçar um paralelo. A gente vai para a Espanha, a gente sai aqui do Brasil, vamos até a Espanha. Na Espanha existe a La Liga. A La Liga, ela tem uma reclamação em fóruns internacionais gigantesco de royalties feitos junto à UEFA, junto à FIFA, junto a todas as outras distribuidoras do futebol, ou seja, CBF, CONCACAF, como é que fala? As entidades mantenedoras do futebol pelo mundo, sobre o problema que ela tem, porque o futebol espanhol é transmitido sem autorização por muitos desses pontos que a Ancine falou que vai resolver. Pois é, existe uma entidade europeia dentro da Euro que é responsável como Ancine sobre piratarias. Tanto que se você tentar entrar hoje em dia na Europa com a bolsa do Louis Vuitton, que é falsificada, você vai pagar uma multinha de 5 mil euros no aeroporto se eles pegarem. Tá? Então, as madames que estão viajando, tomem cuidado. Então, existe esse controle. Porém, quando se diz respeito a esse tipo de distribuição de imagem, a gente sabe que são proxies em cima de proxies, servidores em cima de servidores. Então, fica uma névoa. A meu ver, é só mais um jeito de captar mais dinheiro e se dar bem de alguma forma com relação a algum problema que a gente está cansado de saber que existe. Infelizmente, eu penso assim. É assim, vamos lá. Você falou uma metade do copo. Eu pensando pela metade cheia, tá? Eles teriam dinheiro para patrocinar uma equipe. Eles não. Os produtores do filme. A Ancine é um mero mediador, né, Amado? Então, mas daí, tudo bem. Mas eles teriam grana, né? Ou eles teriam como captar o dinheiro, tá? Beleza, vamos lá. Teriam como captar grana para montar a equipe de elite para brigar contra isso daqui. Será? É aí que é a minha dúvida. Eu entendi como você pensou, mas eu acho que o Ancine ele vai cuidar mais do Central do Brasil, o Paió, sabe? Os filmes nacionais, cara. Eu não sei o quanto a Ancine realmente está envolvida com o resto para poder fazer essa captação. Eu acredito até que os cinemas, sabe? Você pega as redes de cinemas que nós estamos espalhadas para o Brasil, elas têm mais poder do que a Ancine para esse tipo de ajuda à Anatel. Você percebeu? Eu estou botando pimenta na história aqui, você entendeu? A polêmica e a acidez nossa. Mas você entendeu o que eu quero dizer, né? Ok. Vamos ver o que vai acontecer, né, cara? A gente está cansado de saber que o povo pirateia mesmo, mas eu gostaria de ver, sei lá, você percebe, a Anatel, cara, todo mundo tem lá as coisas, as distribuições dos sinais. Pô, cara, eu não consigo botar um drone para voar se ele não é autorizado. Os caras pegam, descobrem. Aí os caras estão achando que é brincadeira. Aí porque o Sarpas trabalha. Agora, pô, Ancine, quantos anos tem coisa pirata? CD, DVD, fita, cassete. Vamos voltar até lá atrás. Fita de vídeo, cara. Pô, precisa ver para onde vai esse angu aqui, porque o negócio tá estranho. Bom, vamos lá para a China de novo. China. A China, nossa querida China, é o fabricante de impressoras Procolored. Eu nunca ouvi falar dessa impressora na minha vida. Mas tudo bem. A Procolored, durante quanto? 2 anos foi isso, não foi? 6 meses, 6 meses. 6 meses, cara. 6 meses. Durante 6 meses eles distribuíram
arquivos, né? Arquivos de suas impressoras infectados com malware. Bom, eu não vou falar mais nada, Márcio. Eu não sei nem o que explicar disso aqui. Ale, as impressoras são umas impressoras bonitas. No AliExpress, custando R$20 mil no AliExpress as impressoras. Só para ter uma ideia do tipo de impressora que é. No AliExpress, impressora de mais de 20 pau. Entendeu? Então, é coisa boa. Vamos lá. Cara, aconteceu... 31 países afetados, mais um detalhe, hein? 31 países afetados. A matéria, de novo, o lance é sinistro. O que aconteceu? Um youtuber comprou uma impressora e daí ele foi tentar atualizar o driver. Ele baixou o driver e o antivírus dele começou a alertar que tinha um problema. Ele falou, nossa, que estranho, né? Deixa eu ver. E não instalava de jeito nenhum. Ele foi e entrou em contato com a empresa. Aconteceu o quê? Nós não temos problema. Se o problema está acontecendo aí do seu lado, entendeu? Daí ele pegou e falou, é? Ele, como youtuber e como influenciador, e esse aparentemente sabendo o que estava fazendo, né? Entra no Reddit e coloca público a notícia e os caras tiram como é que fala? Ele acha um outro pesquisador que valida, né, que realmente tinha malware dentro dos arquivos, não só da impressora dele, como de várias outras. E daí eles, né, a empresa baixa a cabeça e tira todos os drivers de impressora do ar. O mais importante, o mais louco de tudo, a empresa, você entrava na página dela, lá, né, como de costume, especificação da impressora, atualização, drivers, etc, etc, etc. Conforme você clicava no download, você ia lá para o mega.nz para fazer o download. Eles usavam mega.nz como repositório deles. Não fica claro como os arquivos foram contaminados. Na análise que foi feita, é que faz pelo menos 6 meses que tem arquivo contaminado lá. A recomendação da empresa é, né, já puseram os arquivos novos, teoricamente limpos, recomendação da empresa. Um software mais novo. E o malware que estava na sua máquina? Instale o software mais novo. Como é que o negão fazia lá? Entendeu? É assim, é louco isso daqui, porque, cara, a maioria das vezes, você tá, peguei o driver, você vai confiar no cara que tá te dando o driver para você colocar na impressora, no software da sua impressora, né? Como é que você confia? Como é que isso aconteceu? De novo, é alguma coisa que eu acho que a gente nunca vai ver esse tipo de investigação, mas esse tipo de investigação é uma investigação legal de se ver, de se saber, de se conhecer, porque o negócio é muito louco, né? Quem foi que plantou isso daí lá, né? Como que conseguiram? A cadeia de suprimento quebrada, né? Etc, etc, etc. Essas duas últimas aí eu falo para você, viu, cara? Essa aqui dessa impressora, a Colored, e a outra também que a gente falou da Versa, cara, um tipo de pesquisa e informação que vale a pena acompanhar, porque é daquele famoso, desse mato sai mais coelho, né, Márcio? Você pode descobrir muita coisa e aprender muita coisa genial, como aquele evento do Barracuda que ocorreu há pouco tempo, não é verdade? Muito louco. E vocês querem coisa maluca, cara? E isso aqui, para mim, como é que eu vou dizer? Eu acho que é uma virada de paradigma, quebra de paradigma, uma virada de chave da Microsoft. A gente vem falando para vocês, desde o problema que teve com a CrowdStrike, que a Microsoft está investindo pesado nas análises do Defender, na melhoria do Defender, tá?
e o Defender como um todo, trabalhando nas máquinas, nos cada Windows que está distribuído pelo planeta, e também para o lado da Azure, né? Na parte de cloud, mesmo tendo aquele monte de AD estranhos, né? De GPOs que a gente sabe, sei lá, como que eles são realmente feitos, que sempre tem uma dúvida quem trabalha, e nunca tem um padrão igual. Você vê que há nuances entre diferentes redes. Mas, assim, ela está totalmente focada em uma situação que chamou a atenção nos últimos tempos. Isso foi notícia hoje em um monte de local para o mundo todo, um monte de distribuidor de informação, não só de jornalistas fofoqueiros, né? De informações de verdade. E aí, o que acontece, cara? É com relação ao Lume Stealer. Isso não apareceu de verdade, o negócio acontecendo, e chamou a atenção de todo mundo, dia 13 de maio, o dia da escravidão, que hoje nem na escola falam mais disso, quando teve a abolição da escravidão no Brasil. E dia 13 de maio perceberam que era um produto que estava sendo utilizado por inúmeros criminosos de diferentes gangues, em diferentes locais do mundo, né, para roubar dados. É um infostealer, ele rouba informação. E esse Lume Stealer, ele é, vamos falar, muito mais capacitado que outros que já foram apreendidos e analisados no mercado. E como é que fala? A Microsoft já está liderando uma ação global para acabar com isso. Como é que ela está fazendo? Quem distribui o produto? Ela está cortando links, distribuindo informação com os parceiros, né? Então ela informa Vírus Toto, ela informa Palo Alto, ela informa CrowdStrike, ela informa Trellix, ela informa todo mundo que ela pode informar, né? Ela informa o público em geral, pesquisadores, e está uma luta conjunta para acabar com o Luma Infostealer. Isso é uma mudança da Microsoft. Você concorda comigo, Amati? Porque ela sempre agiu sozinha. Eu nunca vi ela tomar uma decisão assim tão aberta, com a ajuda de tantas pessoas e ajudando outras pessoas também ao redor do mundo. Concordo. É assim, a Microsoft já tinha feito várias vezes coisas muito parecidas. Ela está vendo que está afetando a infraestrutura nacional, os negócios dela, os clientes dela, e ela toma um tipo de ação. É interessante esse tipo de coisa, porque eles conseguiram a ordem judicial, né, junto à corte na Geórgia, e daí eles conseguiram o bloqueio e redirecionamento de mais de 2.300 domínios maliciosos. Então, a partir do momento que eles redirecionaram os domínios maliciosos para controles deles, eles conseguiram descobrir quem eram as vítimas, né? Então, é muito legal isso daí. O cara, né? Por quê? Porque a vítima, o malware se conectava com algum desses sites, tentava falar com a nave-mãe. A partir do momento que a Microsoft detinha isso daí, né? Uma máquina ia falava com a Microsoft, sem saber, porque estava falando com aquele domínio, e a Microsoft falava, pô, esse cara está infectado, né? E daí, pronto, corta a infecção, é claro, o infostealer era capaz de roubar a senha, número de cartão, conta bancária, carteira de criptomoeda, entendeu? E um monte de outras coisas assim. Sinistraço. Mas o que mais impressiona é uma ação em conjunta, né, para o bem. De novo, cara, a Microsoft podia estar no cantinho dela, só ganhando dinheiro com Windows, entendeu? Azure, pacote Office, tá? Copilot, que você adora. Não, os caras estão lá, junto com a unidade de crime digital, fazendo a diferença. Cara, isso é muito legal. Isso é muito legal mesmo. Eu achei assim, tudo bem. A gente, como você falou, né? Ela tem o costume de, quando vê que o negócio aperta para o lado dela, ela se movimenta mesmo. Mas assim, envolvendo tanta gente e até concorrentes, isso aqui me chamou muito a atenção, cara. Sensacional, cara. O grande lance, Ale, assim, quando a gente fala em concorrente, né? Você pensa em concorrente comercial. Quando existe o criminoso é contra todos. Então, é a hora de juntar força para conseguir fazer alguma coisa. E foi o que eles fizeram. E é muito legal isso daqui, porque nessa hora eu tenho uma empresa
colaboradora, eu não tenho um concorrente, né? Muito louco isso aqui, cara. Bom, seguindo a mesma ideia de cooperativismo mundial, ocorreu uma coisa muito bacana também, que eles criaram a Operação Raptor. Ah, quem criou? Cara, Interpol, FBI, polícias federais de N países, várias associações, e os caras prenderam 270 pessoas. Todas pessoas que mantinham sites ou situações referentes a sites fazendo venda de drogas, venda de armas, de produtos falsificados pela Dark Web. Isso não é fácil você conseguir pegar 270 numa operação conjunta, no mesmo dia, né? O negócio fala assim, vamos, vai! Sai todo mundo correndo para tudo quanto é lado e fala assim, vamos agir, vamos pegar o povo para cá. Olha só, 130 nos Estados Unidos, 42 na Alemanha, 37 no Reino Unido, 29 na França, 19 na Coreia do Sul, né? E 13 espalhados entre Holanda, Áustria e, acreditem, 3 no Brasil, né? Espanha e Suíça também. Então teve 3 no Brasil. E no Brasil quem participou foi a Polícia Civil do estado do Pará e do estado de São Paulo. Aí você vê que coisa louca. Pará lá em cima, São Paulo aqui embaixo. Né? Ah, porque são grandes centros. Cara, não é bem isso, né? De repente são os que têm a competência para poder trabalhar. De repente as outras polícias foram chamadas ou não tinham evidências, entrou quem estava no bororó ali para saber o que ia acontecer. Mas, cara, sensacional você juntar essa quantidade de países diferentes, trabalhando junto com a FBI, e conseguir pegar um monte de gente dessa forma, 270, lindo, hein? É outra coisa assim para tira o chapéu para os caras, né, Mate? Não, maravilhoso. Eu fiquei mais feliz por essa, tá? Principalmente porque o Brasil estava envolvido e o Brasil participou ativamente nessa daí. A gente sempre vê os outros fazendo alguma coisa e a gente fica triste como patinho feio, né? Aqui não. Aqui pronto, mostrando que, mais uma vez, tarda, mas acontece. Então, né? Não fica se vangloriando muito, não. Você pode estar surfando hoje, amanhã a polícia vai vir e vai puxar a prancha de você. Fica esperando. Agora, galera, para fechar a informação que a gente colocou na semana passada. Na semana passada, a gente falou que em Berlim, no primeiro dia da Paut One, já tinham destruído, assim, absurdamente o Windows 11. E que mais que era outra coisa? Eu não lembro agora. Deu branco. Cadê? Já falo. Era o Windows 11 o quê? Foi a primeira acho que era o Windows 11, Red Hat e Oracle VirtualBox. Isso. Então, eles já tinham no primeiro dia levantado mais de $500 mil para o nego ganhar, $250 mil, um negócio assim. Pois é, os hackers ganharam $1.078.000 por 28 Zero Days encontrado na ação do Paut One que finalizou em Berlim. Aí, o que é legal daqui, cara? Você cria uma sociedade, né, um evento hacker, que as pessoas se encontram, buscam por problemas, e eles conseguiram apresentar 28 Zero Days. Tem gente aí sendo amamentado por faculdades pelo mundo todo, né, que não descobriu nenhum até hoje. Né? Tem gente aí não estou falando que eles não vão descobrir. É que as pessoas têm que parar de tratar um hacker como se fosse um bandido. Né? Ele pode não ser um pesquisador de fato apresentado com credenciais de pesquisador que fez MIT, tem pós-doutorado em Harvard e o caramba 4, mas tem capacidade de descobrir problemas e merece ser ouvido. A gente jamais podemos esquecer a meritocracia. E aqui é um exemplo, tá? 28 Zero Days em uma semana lá em Berlim. Ó, caras são bons.
Não é mesmo, Amate? Show de bola isso aí. Ale, assim, muito louco, né? Porque, assim, existem algumas regras nesse evento. Então, todos os sistemas que eles invadiram tinha que estar atualizado, última versão do sistema operacional e todos os patches. E mesmo assim, eles conseguiram achar um monte de vulnerabilidades. Então foi $260 mil no primeiro dia, 435 no segundo, depois de eles terem explorado 20 vulnerabilidades, e no terceiro dia eles conseguiram mais $383 mil com mais 8 vulnerabilidades, né? Então, toda Zero Day, hein? Eu acho que a parte mais legal é o seguinte, foi o que o Alexandre falou, existe possibilidades de se ganhar dinheiro honesto com pesquisa na sua casa, né? Com pesquisa séria, fazendo a coisa certa. E esses caras aqui mostram, né? Eventos como esse e pessoas como essas daqui mostram que dá para ganhar uma grana. Muito bom. Sensacional, cara, sensacional. Bom, galera, se inscreveram para ganhar o ingressinho da Sirena? Nós temos 2 ingressos. Vocês se inscreveram, nós vamos fazer o sorteio agora, tá? Cara, vamos lá. Nós temos 2 pessoas que se inscreveram. Não, para cada um, acabou o problema. Pronto. Acabou o problema. Assim, fala o nome das vítimas? Pode falar já quem vai levar, ué. Pode falar já. Dalton e Paulo Simonato. Vocês podem estar presentes na quinta-feira? Tá? Eu faria uma força. Aí, tá? Eu tenho o contato de vocês. Entro em contato com vocês amanhã. E sim, vocês têm ingresso free, cortesia, para ir no evento. Tá bom, gente? Então, parabéns, Dalton, parabéns, Paulo. Aproveitem. Ah, porque o trabalho não dá. Tá bom, cara, segura uma onda lá, faz um H. Teve uma discussão que aconteceu na internet, não sei se todos puderam acompanhar isso, mas eu gostaria de colocar porque foi muito bacana a maneira como foi conduzida, né? O Alex Amorim, ele colocou uma apresentação de uma opinião que ele ouviu de pessoas que estavam no negócio. E ele falou assim, gente, olha, pessoas que são empresários, que queriam participar, falaram que não conseguia participar. Aí o Caprino foi lá e falou assim, olha, as pessoas têm que procurar por onde? Né? As pessoas têm que incentivar as pessoas. O Anquises também colocou, as pessoas precisam ter um enfoque e um incentivo para fazer as coisas. E eu tenho certeza que o Alex também pensa assim. As pessoas têm que sair do mundinho assim, só dali do trabalho deles. Eles têm que ver outras frentes. Eu acho que a gente tem que começar a olhar mais para o que ocorre nas faculdades, olhar mais, porque amanhã o cara vai ser um profissional que vai trabalhar com você. Tem que olhar mais para a faculdade, tem que olhar mais para esses eventos públicos, tem que olhar mais para a possibilidade de participar de outras coisas que estão aparecendo. Pô, Alagoas teve sucesso, Cariri teve sucesso, né? Rio Grande do Sul no começo do ano teve sucesso. Então, assim, o mundo não é só o comercial, tá? O mundo comercial, ele tem a visão comercial que eu não estou criticando de forma alguma. Ela tem que existir. Mas o mundo paralelo, que não é o comercial, vai dar embasamento para o comercial tomar as decisões até melhores. Às vezes não. Pode chegar num lugar e falar assim, não gostei, não teve nada que acrescentou. Eu, Amate, também participando de várias coisas por aí que às vezes nem vale a pena, mas valeu a pena. Porque no mínimo você conversou com alguém que você conhece, que você não via há um tempo, e você se atualiza por outras situações, outras coisas. Então, participem. Eu acho que a palavra não é falar se pode, se não pode, se conseguiu, se não conseguiu. Mas sim, participe. Vocês dois, Paulo, o Dalton e o Good Cat, ganharam ingresso. Participem, tá? O retorno, uma hora vem. Com certeza vem. Esse é um recadinho, assim. Não critico nenhum deles. Eu só trato como
há necessidade das pessoas mudarem paradigmas e participarem mais. Ponto. Beleza? Algo mais, Alate? Não? Fim. Amamos vocês. Na semana que vem, nós vamos fazer o programa na sexta-feira. Tá? O programa será feito na sexta. Ah, por que na sexta-feira? Porque na quinta-feira haverá sirena. Né? Então não dá para dar atenção para a sirena o dia inteiro e preparar um programa para vocês. Então nós vamos apresentar o programa na sexta-feira, dia 29. Dia 28 estaremos todos na Sirena, em São Paulo. Beleza? Beijo, Alexandre Melini. Amate, fica à vontade para fechar o evento maravilhoso. Trouxemos mais uma vez luz aos cantos mais escuros da Dark Web, num programa feito por especialistas, trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, uma linguagem fácil, divertida, extrovertida, porém, sem nunca perder a dose de polêmica e acidez. Obrigado, boa noite, até mais. Programa Ed Zone.